Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar 2 relatos de Maledite aqui pra vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like no vídeo se gosta do canal, se curte os relatos. Se curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like aqui, ok? Bom, relatos de Maledite são sempre longos e tal, então hoje separei 2 aqui para nós. Beleza? Vamos começar então, e o primeiro é este daqui. Fui uma Maledite? Uma pergunta. Será? Vamos ver. Olá, Aninha, Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulana, moro em tal lugar e vou contar aqui um trecho da minha vida e que sirva de exemplo para alguém, né? Peguem a pipoca e vamos ao relato. Espero que não fique longo. Os nomes já estão todos trocados. Tudo começou no ano de 2017, quando eu conheci o Kleber. Eu estava saindo de um quase namoro. Sabe aqueles lances que não viram nada, mas a gente sofre igual uma condenada? Então, estava na fase de não querer conhecer ninguém. Inclusive, dei vários foras no Kleber. Foi custoso, viu? Ele insistiu. Mas, meu Deus... Ele não tá pegando aqui a seleção. Ele insistiu, foram meses de insistência, até que eu resolvi ver qual era a dele. E ficamos no final de 2017. Passamos a virada de ano, de 2017 para 2018, juntos. Estava bom, sabe? Eu estava até feliz. Só tinha um porém. Ele tinha sérios problemas com a bebida. Ele não tinha controle. Guarde essa informação, será útil mais tarde. Então ele me pediu em namoro no dia 8 de janeiro e eu disse que aceitaria com o trato de que ele parasse de beber. E ele recusou no início. Mas dia 10 de janeiro ele veio até mim e dizendo que estava disposto a isso, então iniciamos o namoro. Foram meses simplesmente maravilhosos e eu fui me apaixonando dia após dia. Até esqueci aquele outro lá. Se passaram meses, ele sem beber, eu toda apaixonada, afinal, meu primeiro namoro, né? Então era tudo perfeito. Começo de julho de 2018, minha mãe e meu irmão foram embora. E eu, me sentindo sozinha, chamei o Kleber para morar comigo. E ele veio de mala e cuia no mesmo dia. Com o tempo, tudo ia bem. Mas sem perceber, eu estava com uma certa dependência emocional. Era ele sair e eu ficava doida, achando que ele estava com uma mulher. Pensa numa bicha ciumenta, sou eu. E isso começou a resultar em brigas, até que ele decidiu voltar a beber. Me garantiu que seria pouco. Eu concordei. Eu concordei, com medo disso ser motivo para mais brigas. E aí eu comecei a beber também. Porém, quando ele saía a beber sozinho, eu tinha ataques de ciúmes. E toda vez era uma briga. E tudo começou a desandar mais e mais. Ele chegava do serviço e ia jogar baralho. E lá ficava. Bebia, chegava bêbado, bem estúpido, sabe? Dali em diante eram brigas na certa. Um dia, no meio de mais uma discussão, ele pediu um tempo para mim. Foi uma tortura, eu não admitia isso. Eu queria achar uma forma de reverter. E então, foi aí que eu fiz a pior coisa que eu deveria ter feito. Lembrei de uma madrinha que eu tinha, que era benzedeira, digamos assim. Deixando claro aqui que eu tenho respeito por todas as crenças e religiões, ok? Mas eu estou dizendo no meu caso. Eu fui na casa dela, que morava na cidade ao lado, e pedi que ela me ajudasse a trazer ele de volta. Ela me disse que ajudaria, claro, mas perguntou se era isso mesmo que eu queria, porque ele era um homem bravo, difícil, e que talvez não fosse tão simples assim. Mas eu concordei, eu estava desesperada. Nessa altura eu estava cega, completamente dependente. Então eu aceitei sem pestanejar. Na outra semana, ele já estava em casa. Um doce. E eu totalmente satisfeita. Isso durou semanas. Isso durou semanas até que ele voltou a ser aquele carrasco de sempre.
e vivia na rua. E mais brigas, e de novo eu voltava na casa da minha madrinha, ela fazia um trabalho, ele acalmava, e assim as coisas iam. Ah, esqueci de mencionar, quando ele se mudou para casa, nós adotamos um pássaro, uma calopsita. Guarde essa informação também. Criamos desde novinho, como ainda não pensávamos em filhos, né? Então era uma companhia para nós. E aí chegou o ano de 2019. O relacionamento estava ficando insustentável. Já daí veio a primeira briga com agressão. Certo dia ele chegou em casa bêbado, vindo de um torneio de futebol, onde tinha ganhado e supostamente bebeu todas para comemorar. Então discutimos. Ele mencionou sobre uma conversa que eu tive. Ele mencionou sobre uma conversa que tinha ouvido sobre mim, que obviamente era mentira. Discutimos feio e aí ele me deu um tapa. Eu chorei. Eu tentava entender por que daquilo, mesmo já sabendo, né? Mas eu me recusava a terminar. Nisso ele dormiu no sofá mesmo, enquanto eu me acabava de chorar no quarto. No dia seguinte, novamente eu quis sair de casa, dizendo que eu não merecia. No dia seguinte, não sei se eu ou ele. No dia seguinte, novamente quis sair de casa, acho que ele, né? Dizendo que não me merecia. Me pedindo desculpas, eu concordei e ele se foi, levando algumas coisas apenas. Ali se passando uma semana... passou uma semana que terminamos, eu saí com uma amiga tentando distrair a cabeça, bebi todas... Beijei uma outra pessoa, guarde isso também. Me arrependi. Poxa, o que eu tava fazendo, né? Pensei. Voltei para casa, me senti um lixo. No outro dia pensei em ir na minha madrinha, afinal só ela me ajudaria. Quando entrando no WhatsApp, recebo a notícia que ele havia falecido naquele mesmo dia, vítima do Covid. Caramba! Ali acabou as minhas esperanças. Fiquei desolada pela morte. Ah, tá. A mulher morreu. Ela, a madrinha. Quando entrando no WhatsApp, recebo a notícia que ela, minha madrinha, havia falecido naquele mesmo dia. E ali acabou minhas esperanças. Fiquei desolada pela morte dela e porque ali iam todas as minhas esperanças de voltar com o Kleber. Foram semanas e ele não me procurava. E aquilo me torturava. Até que pesquisando na internet eu vi uma simpatia que dizia que com 3 dias a pessoa voltava e no desespero eu resolvi fazer. Ai, se eu soubesse o que isso me traria. Enfim, fiz meio até sem fé e batata. Dali 3 dias ele voltou desesperado. Mas tinha algo diferente nele. Parecia mais um desejo carnal, sabe? Ele veio fedendo a bebida, mas eu não me importava, afinal. Ele estava ali, o meu amor tinha voltado. Então pensei em primeiro contar a verdade sobre o rapaz que eu havia ficado antes que alguém falasse, né? Afinal, estávamos ali para uma conversa sincera. Eu moro num lugar pequeno. Uma hora ele ia saber. E sei como ele é melhor, então é melhor eu contar, pensei. E aí eu contei pra ele, e a reação foi a pior possível. Ele começou a gritar, dizendo que eu era uma... Já imaginou, né? Começou a juntar o resto das coisas dele, dizendo que agora sim tinha acabado. Nossa, parecia outra pessoa falando. A expressão de ódio dava até medo. Até que ele pegou a nossa calopsita. E eu pensei no começo que ele ia levar ela embora. Então eu gritei que ele não levasse, afinal eu amava aquele bichinho. Nisso, ele simplesmente matou o nosso filhotinho, na minha frente. E pegou o carro e foi embora. Eu gritava, eu chorava, eu entrei em desespero total. Eu liguei para uma amiga, fui para casa dela. Ali eu passei a noite chorando. Passou quem faz isso, você já pode ficar esperto. Faz com bicho, faz com gente.
Passei a noite chorando. Passou 2 dias, voltei para casa. Estava me sentindo sem chão. Olha, me julguem, mas eu ainda sentia a falta dele. Eu queria ainda fazer as pazes, mesmo depois de tudo. E eu não enxergava o óbvio, que era tudo que eu fazia para ele voltar. Isso através de amarrar ele, né? Ele estava me amarrando. Peraí, isso era tudo o que eu fazia para ele. Peraí. E eu não enxergava o óbvio, que era tudo o que eu fazia para ele voltar. Isso, em vez de amarrar ele, estava me amarrando a ele. Eu já estava cega. Então, em um ato de desespero, eu voltei a fazer aquela simpatia. E ele voltou, me pediu perdão e eu, totalmente dependente, aceitei. E ficamos de novo. No outro dia, ele me contou que estava saindo a trabalho para São Paulo. Ficaria 1 mês. E quando voltasse, a gente ia embora daqui. Concordei. O amava demais, gente. Ele foi embora trabalhar e nesse tempo eu fui para casa da minha mãe. Comecei a refletir e resolvi dar um basta nisso. E assim eu fiz. Terminei e comecei a namorar outro rapaz na outra semana. Fiz feio? Fiz, mas eu estava disposta a tudo para esquecer o Kleber. Quase 2 meses depois do Kleber voltar quase 2 meses depois, o Kleber volta e me procura. E adivinha? Fiquei com ele sim, gente. Eu fui uma idiota, mas ele parecia que estava tão diferente, estava mudado, calmo. E poxa, eu ainda o amava, né? Aí ela põe uma carinha de palhaço aqui. Ele me garantiu que ficaríamos bem, então eu concordei e terminei o namoro com o outro, na esperança de voltar com o Kleber. Mas nisso fui percebendo que o Kleber estava me enrolando, porque nada mudava. Então era toda vez que dava uma briga, eu metia a macumba, ele vinha, fazia o que tinha que fazer e voltava para casa dele, que a essa altura do campeonato era em uma cidade ao lado da minha. Ele nunca assumia, sempre tinha uma desculpa diferente e eu já nem cobrava mais. Aceitava isso, pensando que ele um dia mudaria de ideia. Começou a vir as conversas que ele tinha outra, ele desconversava e no fim eu tampava os meus olhos. Foi assim por 1 ano e meio. Só hoje eu consigo ver quanto tempo perdido. Agora, pulando já para abril de 2022, por conta do serviço dele, ele se mudou de novo para minha cidade. Nisso nos vemos todos os dias. Eu dormia lá ou ele aqui, parecia um casal com um problema. Hã? Eu dormia lá ou ele aqui. Parecia um casal com problema. Que ele saía, não me levava. Mas, todos ali sabiam que estávamos juntos. Todo sábado ele ia para os bailes sozinho. E eu nunca podia falar nada. Afinal, morria de medo dele terminar aquilo que nem tinha. Então, eu aceitava. Ficava na casa dele enquanto ele curtia os bailes. Mais uma carinha de palhaço aqui. Eu já nem saía mais. Eu não queria mais conversar com ninguém. Só vivia literalmente em função dele. E me contentava com aquela vida. Achava que eu merecia por ter ficado com o outro e pelos tantos trabalhos que eu fiz. Mas as coisas foram piorando. Ele começou a se afastar, trancava a casa para eu não entrar. Não falava comigo direito. Desfazia de mim em público. Começou os boatos que ele estava ficando com uma amiga minha e eu não acreditava, porque toda vez que eu ia questionar, ele negava. Ali eu aceitava. Afinal, ele sempre tinha razão, né? Mais uma carinha de palhaço. Eu comecei a entrar em desespero, completamente cega, e então comecei a fazer uma simpatia atrás da outra, mas já nenhuma surtia efeito, muito pelo contrário, só me afastava dele. E até que uma amiga me falou sobre o Zé Pilintra, que ele gostava de bebida e tudo relacionado a isso. Então, se eu pedisse ajuda a ele e oferecesse bebida em troca, ele ajudaria, já que o Kleber também era alcoólatra, isso daria certinho. Gente, deixando claro aqui que eu tô falando o que eu ouvi dela, tá?
No desespero, um dia bebendo na casa dessa tal amiga, eu pensei, bom, já que as outras não surtem efeito, essa vai. E fiz sem pensar duas vezes. Chamei, pedi ajuda e fui atrás... Pro Zé Pilintra, é isso? E fui atrás do Kleber. E ai, como eu me arrependo disso. Chegando lá, ele estava acabando de chegar de uma festa e totalmente bêbado. Discutimos, ele me disse coisas horríveis, falava que não gostava de mim, que eu era um lixo e no final me agrediu. Só parou porque eu gritei que eu estava grávida. E não, eu não estava grávida, mas foi um meio de fazer ele parar. E ele realmente saiu de cima de mim e eu saí correndo. Eu sofri tanto. Eu chorei por dias. Eu me tranquei em casa, eu não queria ver ninguém. Eu não contei para ninguém. Eu não denunciei. Eu me isolei, eu me culpei. Eu pensei até em tirar minha vida. E aquele pensamento nele, 24 horas, aquela dependência, chorava todo dia sem exceção. Na empresa eu me trancava no banheiro e desabava. Foi então que decidi buscar a ajuda de Deus. Orei, fiz corrente de oração junto com a minha mãezinha, implorei ajuda a Deus e acalmei o meu coração. Pedi perdão, pedi que tirasse esse sentimento de mim, que quebrasse os trabalhos que foram longos meses. Pedi que quebrasse os trabalhos. Olha, foram longos meses até aqui. Sofri cada dia, adquiri transtorno de ansiedade, engordei horrores, comecei a beber, a fumar. Quis ir atrás dele todos os dias. Alguns dias mandei mensagem, mas eu estava bloqueada, por sorte. Me segurei, fui forte. E depois de um tempo voltei a sair. Voltei a me cuidar, a ficar com outras pessoas. Hoje o sentimento está adormecido. Ainda me dói lembrar de tudo isso. Como moramos em cidade pequena, eu vejo ele sempre, mas eu tento seguir em paz. Hoje ele está namorando com a mesma que já haviam me alertado antes. Aparentemente ele me odeia. Pelo menos faz questão de mostrar isso a todos. E isso me faz concordar com algo que ouvi da minha mãe alguns meses atrás. Minha mãe disse assim: sua dependência nele te fez fazer com que amarrasse um homem que não era para ser seu. Os sinais apareciam desde o início. Ele não estava com você por amor, e sim por amarração. Agora que acabou o efeito, ele abriu os olhos e você precisa abrir também. Talvez esse homem um dia... Agora ela de novo falando. Talvez esse homem um dia desses poderia ter acabado comigo, né? Pois é. E sim, eu sinto muita vergonha de ver a que ponto cheguei por causa do medo de ficar sozinha. Sozinha eu quase acabei com a minha vida por um amor que não era para ser meu. E no fundo, eu o amava sim, mas ele já não me amava. Ele estava ali porque eu acabei obrigando ele a ficar, com manipulações baixas. E eu deveria ter saído fora no primeiro tapa, mas a covardia foi maior. Me submeti a situações tristes que poderia ter terminado de forma muito pior. Hoje eu consigo ver com clareza. E daí vem a pergunta: eu fui a maledite nessa história? Gente, respondam com respeito, por favor. Quem nunca ficou cega por alguém, né? Só resta a cada um de nós saber lidar com isso e saber se amar em primeiro lugar. Estou ainda me curando, me amando aos poucos. Um dia eu chego lá. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Foi uma forma de desabafar também. Me perdoe porque ficou longo, né? Sempre fica longo. E olha que eu resumi o máximo. Beijão e logo logo envio mais relatos. Eu tenho vários ainda para contar. Fui. Um beijo para você, muito obrigada. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Então, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Mas o importante é aprender com isso, crescer com isso. Porque agora finalmente ela entendeu, agora ela pode passar isso para trás, passar a experiência dela e seguir em frente, mais forte. Agora ela sabe, agora ela entendeu
Às vezes precisava passar por isso para crescer, para se fortalecer, né? Então, acontece, fez isso naquele momento. Quantos relatos eu já não vi aqui, né, de que a pessoa realmente cega. E é mais um relato que eu vi aqui, eu contei esses dias, que a pessoa faz amarração pro outro, mas na verdade parece que volta para ela. Em vez do outro ficar obcecado nela e tal, ela que começa a ficar obcecada nele. Tipo, né? E aí ele consegue tratar do jeito que quiser, fazer o que quiser, que tipo, vira o contrário o negócio. Mas nunca, se não é espontâneo, se não é por vontade própria, uma hora ou outra não vai dar. Não é legal. É só parar pra pensar um pouquinho. Não é legal. Imagina você obrigar uma pessoa que não quer ficar com você, né? Bom, mas e aí? Vocês acham que ela foi maledite? Tá, ela pode ter sido maledite com ele. Ele também foi maledito com ela. Mas eu não sei. Teve ali... eu não senti aquela maldade no coração dela. Eu senti realmente que era uma pessoa que estava ali gostando demais, com aquela dependência emocional, acabou esquecendo totalmente dela e focou só em que a felicidade dela dependia dele. Senão nada estava feito, sabe? Ficou aquela coisa. Então ela, no desespero, ela queria prender ele para ela. Mas ela não foi lá, não fez nenhum... Não sentia aquela maldade de maledite, sabe? Tipo, não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Vou acabar com a vida daquela fulana que tá com ele, porque ele... Sabe? Aquela maldadezinha. Não senti isso. Mas vamos lá pro próximo relato de hoje, que é este daqui. É o próximo, segundo e último relato de hoje. Tá bom? Que é a injustiça. Vamos ver. Olá, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Tá, não é o nome dela, ela deu um nome fictício aqui, mas tudo bem. Olá, meu nome é fulana, mas pode me chamar de Leila, negra como a noite. Os nomes e locais estão trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. O relato que eu vou contar aconteceu na década de 2000, numa cidade vizinha minha, onde comecei a trabalhar. É um relato longo. E é para aqueles que estão descrentes da justiça divina. A espiritualidade é presente e faz justiça, sim. Bom, eu comecei a trabalhar... Não é tão grande não o relato, tá? Bom, eu comecei a trabalhar numa grande empresa onde o proprietário era muito rico. Vou chamá-lo aqui de Saulo. Ele era casado com sua esposa desde os 18 anos. Tiveram 2 filhos, Felipe e Diego. Viviam muito felizes. A esposa de Saulo não era bonita, mas era uma excelente pessoa. Todos na empresa gostavam dela por sua humildade. Um belo dia, não tão belo assim, na verdade, né? A empresa precisou contratar uma funcionária para limpeza e contrataram uma mulher extremamente bonita. Vamos chamá-la aqui de Maledite. Maledite era morena, cabelo liso, preto até a cintura, corpo escultural. Logo chamou a atenção de todo mundo ali. Ela tinha seus 35 anos, era bem jovial e sensual. E logo criou seu alvo na empresa, o dono. O Saulo se interessou por ela e eles começaram a ter um caso. E ele logo acabou deixando a esposa para morar com a Maledite. Maledite saiu da empresa, agora que era a mulher do dono, começou a levar uma vida de rainha, academia, roupas finas, andava com mais ouro do que cigano, salão de beleza toda semana. Ela sempre aparecia na empresa para vigiar os funcionários, mas ninguém gostava dela lá não. Os filhos do Saulo, Felipe e o Diego, também trabalhavam na empresa e tinham que engolir a Maledite. Maledite tinha uma filha que vamos chamar aqui de Edith. Edith não era bonita como a mãe. Tinha 18 anos. Sua mãe a teve bem cedo, mas Edith parecia mais velha que a sua bela mãe.
Edith começou a trabalhar na empresa e nos tratava com uma grosseria imensa. Tratava mal os filhos do dono e eles, muito simples e muito educados, não revidavam. Foram muitas as maldades delas. Se for detalhar, eu passo o dia contando. Mas eu vou me ater ao mais importante. Nessa empresa havia muitos evangélicos, pessoas simples de bairros populares. Eu mesma não tenho religião, tá? E no horário de almoço, eles se reuniam em um dos espaços da empresa, que era uma sala sem uso, para fazerem os seus cultos. Um dia, a Edith foi até lá, nesse culto, num momento de oração deles, e começou a debochar, dizendo assim: eu não acredito que vocês estão lendo a Bíblia. Vocês acreditam no que está escrito aí? Ah, fala sério, hein? Vocês acreditam mesmo que existiu uma arca de Noé? E outra, Adão, Eva e os filhos? Ai, que suruba! Que suruba não deve ter sido isso, né? E assim, Ana, ela debochava do sagrado das pessoas. E ela sempre fazia isso, e sua mãe, Maledite, também, sempre debochando dos mais simples. E esses evangélicos não revidavam. Tinha um rapaz nesse grupo que era pastor, vou chamá-lo aqui de Carlos. Certa vez eu vi as duas estragando o serviço que o Carlos tinha feito. Eu corri até ele, aflita, e fui alertá-lo. Ele somente agradeceu pela consideração e continuou fazendo seu trabalho. Eu fiquei espantada e perguntei: você não vai lá? Não vai fazer nada para se defender? E a resposta que ele me deu, eu carrego até hoje. Ele disse assim: contra o mal, não necessitamos fazer nada. O mal por si só se destrói. Eu fiquei chocada com tamanha maturidade e fé. Se fosse eu, já estava tramando a vingança já. E ao final, a culpa não caiu em cima do Carlos. E foi tudo resolvido. Continuando o relato, as Maledites passavam o dia todo vigiando os filhos do dono e tudo fofocavam para o Saulo, que ia na onda delas. Oi, tem homem que quando tá apaixonado é um trouxa, né? Bom, as Maledites se metiam até na quantidade de pão que o Felipe e o Diego comiam no café da tarde. Eu não sei se a ex-esposa do Saulo sabia dessas perseguições, mas essa mulher nunca mais voltou lá na empresa. Foi chegando o fim de ano e a empresa organizou uma festa de confraternização. A festa foi numa praia deserta, numa cidade próxima. Foi uma bonita festa. Maledite e Edith estavam lá. No final da festa, passou um rapaz vendendo pão caseiro. E sobre uma das mesas que estávamos, tinha um resto de churrasco já frio ali num prato. E o rapaz perguntou se ele podia pegar aquele resto de comida. Um dos funcionários já ia pegar o prato para dar ao rapaz, quando a Maledite o interrompe e pergunta ao vendedor de pão: você vai me dar alguma coisa em troca? Vai me dar do seu pão, espertinho? O rapaz, todo sem graça, respondeu: moça, esse pão é da minha vizinha. Eu ganho R$1 por pão que eu vendo. É quase nada. A Maledite então continuou falando: ah, se não vai me dar o seu pão, não come do meu churrasco. Prefiro jogar fora. Eu, hein? Esse povo só sabe pedir. O rapaz, incrivelmente, continuou suplicando: é que eu tô com tanta fome, eu tô o dia todo andando no sol. E a Maledite dispensou o rapaz sem dar o resto de churrasco frio para ele. Todos na mesa ficaram chocados e com pena do rapaz. Um dos colegas foi até atrás do rapaz e comprou alguns pães dele, por pena. O churrasco acabou e fomos embora. Durante a semana, ficamos comentando sobre isso com uma tristeza, uma energia ruim. Depois desse fato, 1 mês se passou e a Maledite começou a sentir fortes dores no estômago. Estava doente, estava com um câncer no estômago. Eu vou acelerar mais aqui a história, tá? Ela teve grande parte do estômago retirado para tentar conter a enfermidade. Teve que cortar o cabelo, pois iriam começar sessões de quimioterapia. Emagreceu muito, ficou irreconhecível.
Com o dinheiro que tinham, Saulo e Maledite viajaram pelo Brasil todo fazendo tratamentos tradicionais e alternativos. Visitaram 2 médiuns famosos conhecidos por operarem curas espirituais, mas Maledite não obteve melhora e a doença a consumia a cada dia. Sua filha Edith passava o dia todo com o livro que ela chamava de patético, a Bíblia. Ela pedia orações para aqueles mesmos evangélicos que ela tanto zombou, e eles se reuniam para orar por ela. Mas o débito com a espiritualidade estava ali. Maledite não podia comer muito, as porções eram medidas num copinho descartável de café. Maledite sofreu bastante, estava vendo sua vida e a sua beleza indo embora. Era bem triste. Edith estava desesperada pela situação da mãe. Alguns meses depois, Maledite faleceu. Aquela linda e maldosa mulher faleceu. Eu não sei se arrependida de tanto mal que nem foram narrados aqui, mas ela partiu. 15 dias depois do falecimento de Maledite, Saulo apareceu na empresa namorando uma prima da Maledite. Quando Edith viu a cena do padrasto chegar com a prima da mãe de mãos dadas, ela fez uma cara de aterrorizada e foi tirar satisfação com Saulo. Eu acho que deveria tê-lo chamado de maledito também. Dizendo que não tinha nenhum mês da morte de sua mãe e ele estava com a prima dela. Saulo, maledito, interrompe Edith e diz: cala a boca, você não manda em mim e em nada mais aqui. Edith ficou chocada, logo se trancou no banheiro e pôs-se a chorar. Finalizando o relato, Edith continuou na empresa por muitos anos ainda, mas sem aquela moral toda e tendo que puxar o saco da prima ainda. Saulo e a prima se casaram e a prima não era tão ordinária quanto Edith e Maledite. Ainda hoje, Ana, eu me pergunto se aquele vendedor de pão não era, na verdade, um anjo, um espírito, uma entidade que veio provar a Maledite. Maledite morreu com câncer no estômago. 1 mês antes da doença aparecer, ela humilhou uma pessoa por um prato de carne que mais tarde foi para o lixo. Não devemos julgar, mas fazer dessas histórias uma lição para nós mesmos. Uma hora a conta do bem e do mal chega. Respeitem a espiritualidade das pessoas. A fé dos outros pode não fazer sentido para a gente, mas faz para o outro. Não toque no sagrado de ninguém. Eu espero que tenham gostado do relato. Ana, te escuto todos os dias, lavando o banheiro, limpando a casa ou mesmo descansando. Desejo tudo de bom para você. Peraí, dá licença. Tá, é que é só para mim. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, às vezes a gente até custa acreditar, né? Ai, será que é verdade? Mas eu conheço história de gente que é assim mesmo, gente. Vai saber. Minha avó contava umas histórias assim, sabe? De pessoas que falavam, desfizeram, humilharam, e aí pagou, mas pagou assim, bem desse tipo, sabe? Que nem eu já contei aqui uma vez, eu mandei relato, é da época do sobrenatural.org, que minha avó conta que no sítio tinha uma mulher que tinha uma filha que era muda, ela não falava, né? E tinha um homem que direto passava lá na frente da casa, do sítio dessa mulher e zombava, falando assim: dona, você não tem uma mudinha para me dar não? Se referindo, fazendo uma brincadeira com a filha dela, que era muda, e uma mudinha de planta, né? Que a gente às vezes pede para pessoas: tem uma mudinha de planta para me dar? Então, ele vivia falando isso, mas tipo, né? E ele passava várias vezes: e aí, não tem uma muda para me dar? Sabe? Falando da menina. Um dia essa mãe virou para ele e falou: olha, meu senhor, eu não tenho para dar não, mas Deus tem muitas para dar. E foi isso. Pois um dia esse homem teve filhos. E ele teve 3 filhas, surda, muda, as 3. E minha avó conta essa história. Minha avó falava: é fulano, ela dava os nomes, né? Eu não vou saber agora, não lembro, não sei quem é. Só lembro da história. Mas ela falava: ai, fulano lá, não sei se aconteceu isso. E aí você fala: caraca,
Pois é. Bom, esses foram os relatos de hoje, 2 relatos de Maledite. E é isso, se for comentar que seja com respeito e se tiver uma história para compartilhar com a gente de alguma maledite ou maledito, manda aí. Ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.